Inovaralto é um regime do setor automotivo. Ele nasceu no período de 2011 e 2012, quando o sindicato estava muito envolvido nas discussões sobre a desindustrialização, que era uma tese das federações patronais, que pela perda de dinamismo da indústria brasileira e a perda de participação da indústria no PIB brasileiro, nós passávamos por um período de desindustrialização. O sindicato atuou fortemente junto a grupos patronais em discutir esse caso e discutir medidas para que evitasse esse fenômeno, que é um fenômeno que em muitos países viveu e a indústria simplesmente vai se deteriorando ao longo dos anos. E ela é uma grande empregadora, ela paga salários importantes, ela compõe a vitalidade de uma economia de um país, ela dá competitividade, ela dá formação de preços. Se a indústria é competitiva, isso rebate nos indicadores econômicos mais gerais, como inflação. Ela transfere e cria novas tecnologias, enfim, a indústria é importante em qualquer país. Então, nesse período, o sindicato se envolveu e fizemos várias lutas. Fizemos várias lutas aqui na categoria, manifestações, na Via Anchieta foram algumas. E dessa luta, e muito preocupado no caso do setor automotivo, com o aumento rápido da participação dos importados no mercado interno, nós estávamos batendo a 1 milhão de carros importados vendidos no Brasil em 2011. O Faustão era o propaganda, o garoto propaganda da Jaque Motors e tal. Então, nesse período, a gente fez muitas ações, algumas em conjunto com o empresariado, outras o sindicato fazendo a sua luta em defesa de emprego, em defesa da indústria, para o futuro das novas gerações. E daí nasceu o Plano Brasil Maior. Então, o Plano Brasil Maior foi um plano de política industrial que estava pensado para ser uma resposta à ideia de combater a desindustrialização e ser uma resposta para o fortalecimento da indústria. E aí nasce o Inovaralto. Foi a primeira grande medida desse processo, onde houve uma majoração do imposto, do IPI, Imposto de Produtos Industrializados no Brasil, e uma majoração de 35% e depois um desconto desse IPI se comprovado que a produção era feita domesticamente. Então isso criou uma condição nova, o ímpeto das importações não acabaram, mas cederam, e a partir disso a gente conseguiu garantir condições para partir para um segundo momento. O primeiro momento foi uma majoração do imposto, e a majoração do imposto ela foi absorvida mediante produção local. A outra questão era trazer novos investimentos no Brasil, no setor. Então abriu-se uma adesão às montadoras. Quem quisesse aderir ao regime automotivo brasileiro e implantar suas fábricas aqui, participariam dentro das novas regras do Inovaralto. O Brasil é um dos polos de ferramentaria do mundo e vinha perdendo força. Então, também a partir do Inovaralto, as nossas ferramentarias tiveram também aumento de volume de operações, de construção de ferramental, de todos os níveis, porque também foi criado um conjunto de regras que dava incentivo às montadoras utilizar o parque de ferramentaria no Brasil instalado. Nós poupamos esse parque de caminhar para a extinção. Mas é um conjunto de medidas que você, através do mercado interno, você entrega esse grande ativo que é o mercado interno em emprego, em salário, em imposto, em melhorar os grandes centros urbanos do Brasil. Porque os centros urbanos do Brasil é um caldeirão, né? Um caldeirão de reivindicações, de questões sociais. E, evidentemente, com um setor como o automotivo, que ele é altamente empregador, você tem um regime que, no final das contas, aumenta a riqueza desse setor, e aumenta a riqueza desse setor distribuindo para os seus trabalhadores, direta ou indiretamente ligado ao setor automotivo. Isso foi muito importante. Então, acho que o Inovaralto, dentro do Plano Brasil Maior, foi uma resposta importante àquelas questões levantadas naquela época sobre nossa desindustrialização. Então, acho que esse é um trabalho. O Inovaralto é peça de um combate à crise internacional
e é peça de saber utilizar o mercado interno a favor do seu próprio povo. Claro que a crise que o Brasil passa, 2014, 15, 16, com a queda do mercado, a sensação você não consegue dimensionar todos os efeitos benéficos do programa, porque a crise derrubou o mercado quase pela metade. Então, tudo aquilo que o Inovar Alto significa como proposta política, né, significa, foi de certa forma dirimida pela crise, né? Então, até acho que por isso o Inovar Alto tem que seguir em frente, porque na hora da retomada você tem que estar organizado para a retomada. E o Inovar Alto é garantir as bases positivas para o trabalhador, que na hora da retomada nós vamos perceber a retomada de maneira mais rápida, porque nós concentramos os investimentos aqui, concentramos pesquisa aqui, concentramos potencial de lançamento de novos produtos aqui, com foco no jeito brasileiro. Não adianta trazer uma versão mundial para o Brasil sem levar em conta o jeito do Brasil, o mercado brasileiro, a rua brasileira, o gosto de compra do consumidor brasileiro. Não dá certo. Não dá certo você desenvolver um carro na Europa e trazer ele para o Brasil do jeitinho que ele roda na Europa. Isso não funciona. Então isso é o Inovar Alto. Quer dizer, você fazer a empresa no Brasil se voltar às questões do Brasil. Não dá para trazer e importar resultados de fora. O Brasil tem suas características, como o Canadá tem as suas. Na crise, esse setor sofreu muito. É uma das partes mais vulneráveis da cadeia automotiva, é o parque de autopeças. Como revigorá-lo? Como refinanciá-lo? Como dar mais competitividade a ele? Como trazer novas empresas? Nós trouxemos muitas montadoras na primeira fase. Acho que nós temos que trazer mais autopeças agora, porque o Brasil tem um déficit, por exemplo, na produção eletrônica do carro. Hoje o carro tem que ter conectividade, tem que ter mais tecnologia, tem que ter todo um aparato que nós temos que trazer para o Brasil. Então, essa nova fase tem que trazer mais investimento para completar a cadeia automotiva brasileira, que, em certa maneira, especialmente com o aumento da tecnologia nos carros, eletrônica, embarcada e tal, perde espaço em relação a outros países. Então, essa é uma fase futura do Inovar Alto fundamental. Melhorar a arquitetura do fundo de inovação. Porque o fundo de inovação, por exemplo, nessa crise, o governo pegou o fundo para colocar no Tesouro. E esse fundo não conseguiu aumentar a capacidade, por exemplo, de universidades, de centros de tecnologia, oferecer mais soluções para o setor. Esse é o objetivo do fundo. Então nós temos que recriar esse fundo com outra arquitetura. Eu acho que tem coisas que nós temos que mexer no Inovar Alto e continuar com metas muito fortes de redução em emissões de poluentes. Aumentar a melhoria dos motores e entrar nos motores elétricos. Acho que essa é a fase que o Inovar Alto tem que, na próxima período, apontar muito fortemente. Porque o Brasil não pode para ficar no jogo da indústria mundial de veículos, nós temos que partir para a versão de carros elétricos, híbridos e outras modalidades de combustíveis. Então nós temos que partir também para essa etapa, e o Inovar Alto fase 2 tem que levar essas coisas em conta. E tem que continuar construindo o conteúdo local. Existe uma denúncia na OMC tratando do regime, e nós temos que lutar contra essas intervenções do mundo, que eu não considero o Inovar Alto um programa protecionista. Foi um programa que soube fazer de uma das principais indústrias do Brasil instalada uma ferramenta para o seu povo. Precisamos conversar muito. A princípio nós achamos que, claro, algumas coisas vão ter que ser mais cuidadosas. Não que não foi da primeira vez, mas como agora há uma movimentação na OMC, a gente tem que levar isso em consideração. Não podemos tapar os olhos e não observar que esse será um dos assuntos que vão ter que ser muito bem tratados.
Nós, naquela época, tínhamos um câmbio a 1,60, um câmbio muito favorável à indústria local. Hoje, o câmbio brasileiro está a 3,40, 3,30, melhorou a relação, né? Melhorou a relação de troca Brasil e outros países. Então, evidentemente, nós podemos ali observar melhor se a questão tributária se faz necessário ser daquele mesmo porte, se é possível fazer de uma outra maneira, entendeu? Já que houve uma alteração da correlação do real em relação a moedas como o euro, como o dólar. Então são coisas que nós temos que levar em conta, mas não abrir mão de uma ferramenta que o Brasil tem que continuar se posicionando como um país soberano. E nesses ataques que nós estamos recebendo, desde que Dilma sai e o Temer assume, eu tenho pela nossa soberania, porque nossa autonomia enquanto país, cada dia que passa a gente prevê que estamos perdendo em autonomia, porque o Brasil não vai ser mais capaz de fazer suas políticas, não vai ser capaz de defender seu mercado interno, vai ter que se subjugar às ideias do grande capital internacional, das multinacionais, sem colocar condições. Nós não podemos permitir